todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho de Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho de Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Vamos começar nosso encontro de reflexão sobre a campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Então, uma boa noite para todos os paroquianos, para todos os amigos que nesta noite vêm conosco refletir sobre a campanha da Fraternidade 2021. E digo assim, uma campanha que é para todos nós oportunidade de mergulharmos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio como bom pastor para congregar, para salvar a todos, para que toda a humanidade se torne família de Deus. Veio para que todos tenham vida e vida plena. Quando celebramos a campanha da fraternidade esse ano, um mundo de polêmicas surgiram, invadiram as nossas redes sociais. É um tema
que não é tão novo, né? O ecumenismo, a primeira experiência ecumênica que aconteceu de uma forma plena foram nas trincheiras na Segunda Grande Guerra Mundial. Porque de repente, combatendo o fascinazismo, combatendo a violência, né, que imperou na Europa e em grande parte do mundo, naquele momento, católicos, protestantes, evangélicos de diversas denominações começaram a compartilhar a mesma trincheira, a empreender a mesma luta, né, contra um inimigo comum. Então essa experiência de comunhão, essa experiência de enfrentamento de um inimigo comum, né, e esta força que se criou nas trincheiras, na luta contra o nazismo, fez com que cristãos se despertassem. Porque somente numa época de guerra nós vamos nos reunir? Porque somente para combater o inimigo comum nós vamos nos reunir? Né? Nas trincheiras tiveram a oportunidade de rezar juntos, tiveram a oportunidade de celebrar juntos, tiveram a oportunidade de rezar uns pelos outros. Agora, o ecumenismo ele foi ganhando forças a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em que cristãos passaram a celebrar juntos, a refletir juntos, né? Primeiro de uma forma espontânea, né? Então começa não na Igreja Católica, começa com as igrejas protestantes, né? No início a Igreja Católica viu com uma certa desconfiança o movimento que se criou, mas com o tempo foi acolhendo esta boa notícia, sobretudo com o Concílio Ecumênico Vaticano II. Um concílio ecumênico na sua raiz. Então, o Concílio Vaticano II, ele veio mostrar, né, que o ser católico significa ser ecumênico. O católico, a expressão católica, ela vem se contrapor a uma outra expressão que é o sectarismo, né? Então a igreja não é uma célula fechada, a igreja não é uma seita, ela não pode ter um discurso de seita, nós estamos salvos, os outros estão condenados, né? Mas ela precisa estar, né, no mundo, ela precisa ser um instrumento de diálogo, ela precisa ser, né, cristã, né, no sentido pleno da palavra, ela precisa de levar o Evangelho a todos. E nós vamos ver o Concílio Vaticano II, sobretudo na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, né, que o documento ele é dirigido não só, né, às pessoas católicas, não só aos cristãos, mas até às pessoas de boa vontade. Então todos são chamados, né, a entrar nesta marcha, todos são chamados a dar um testemunho cristão. Então o Concílio Vaticano II ele foi um ponto marcante, né, para o movimento ecumênico, a adesão da Igreja Católica neste movimento. Nós temos, né, em nível de mundo, o Conselho Mundial das Igrejas Cristãs. É um conselho que congrega diversas outras igrejas, né, além das que fazem parte no Brasil do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então, a palavra, né, que vem definir, né, o ecumenismo é a palavra diálogo, é a palavra cooperação, né? É a palavra unidade. Unidade entre diferentes. Quando falamos unidade, é diferente do conceito de uniformidade, que muita gente pensa, né, que tem que ser tudo uniforme, né? Temos que comer as mesmas coisas, celebrar da mesma forma,
né, com os mesmos gestos, as mesmas músicas. A igreja passou por isso, né? Antes do Concílio Vaticano II, por exemplo, nem a língua vernácula, né, nem a língua dos países era respeitada. A preocupação era a uniformidade. Então, uma mesma liturgia, uma mesma língua em todos os países do mundo. As pessoas participavam, mas não entendiam, né, o que estavam celebrando. Então, a preocupação era a identidade, a preocupação era, né, com a uniformidade do rito, da língua, né? Agora, o ecumenismo, ele vem não buscar a uniformidade, quer dizer, ele não visa, por exemplo, da nossa parte como católicos, transformar, né, os protestantes, os evangélicos em católicos, não. Né? É uma atitude de diálogo respeitoso, né? E esta palavra respeito, ela é fundamental. Respeito às diferenças. Respeito às diferenças. Agora, fazer com que as diferenças, ao invés de empobrecer, enriqueçam a vida de todos. Enriqueçam a vida de todos. Por exemplo, o Brasil, né, por muitos anos, foi um país, né, com a maioria da população que se denominava católica, né, que se dizia católica, mas nem todos eram. Nem todos participaram. Hoje não, hoje nós temos, né, dezenas, centenas, milhares de denominações cristãs. Empobrece? Não sei, né? Acho que a experiência que temos feito hoje é uma experiência que enriquece. A presença das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes, elas com certeza nos obrigam a um testemunho mais verdadeiro, nos obrigam a sermos cristãos, né? A abandonarmos pequenas tradições para podermos valorizar aquela que é a tradição comum, né? O Evangelho, a Sagrada Escritura, a fé na Santíssima Trindade, Jesus Cristo, né, como Salvador universal, a graça de Deus que se manifesta em nosso favor, a efusão do Espírito Santo, né, se nós cremos nos 7 sacramentos, né, então no ecumenismo nós vamos valorizar 2, né, vamos buscar o que une, a valorização do sacramento do batismo, que é comum a todas as igrejas cristãs, e a Eucaristia, né, compreendida de forma diferente, né, em diversas denominações, mas todos celebram como memorial, né, e do mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, unidade é uma palavra-chave. Diálogo entre diferentes é outra palavra-chave. Então, não se busca a uniformidade, mas se busca a unidade. Então, isso é muito bonito, né? Agora, quando falamos unidade, falamos de respeito às diferenças. Falamos de respeito às diferenças. Eu gosto muito quando vou falar do ecumenismo, de ter, por exemplo, o casamento, né? O homem e mulher que se casam não são iguais, são de gêneros diferentes, um é homem, outro é mulher, são de famílias diferentes, personalidade diferente, temperamento diferente, valores diferentes, e de repente se propõem a caminhar juntos, a construir juntos a vida, a relativizar, né, o eu, né, para que o nós apareça, a relativizar o meu para que o nosso apareça, né, e a unidade, ela vai enriquecer, quer dizer, a vida daqueles que celebram o matrimônio e que vão viver. A mesma coisa numa família, né? Podemos ter, na minha casa, por exemplo, nós somos 7 irmãos. Agora, cada um é diferente, cada um diferente. Personalidade diferente, valores diferentes, temperamento diferente. Agora, a diferença, ela enriquece, né? Na diferença, nós vamos construir, né, uma convivência que enriquece a todos nós, isso é importante. Agora, na relação com as igrejas,
é a mesma coisa, né? Temos que buscar o que une, temos que valorizar o que une e relativizar aquilo que desune. Porque se formos olhar o que une, o que é comum a todas as igrejas cristãs, é muito mais, né, do que aquilo que divide. Muito mais, né? Então, no ecumenismo, lembrava agora mesmo, né? Então a gente busca aquilo que é comum, né? Aquilo que é comum. E nós podemos, né, lembrar alguns elementos que são comuns a todas as igrejas cristãs, a todas as igrejas que se denominam e que são de fato cristãs. Então, primeiro, a fé na Santíssima Trindade. Nosso Deus não é a solidão, nosso Deus é a comunhão das três pessoas divinas, né? Por isso que é tão importante a comunidade, né, na nossa vida como cristãos. Segundo, né, além da fé na Santíssima Trindade, Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, né? Então, é Jesus, o Filho muito amado, enviado por Deus Pai para a nossa vida, para a nossa salvação. Então, isso é fundamental. Outro elemento que é comum a todas as igrejas cristãs e que devemos valorizar é a Bíblia como fonte de revelação. É outro elemento que nos congrega, né? Então, a Sagrada Escritura, a Bíblia como fonte de revelação, né, de uma forma muito especial no Novo Testamento, né, já que aqui nós vamos encontrar a experiência dos primeiros cristãos e vamos encontrar palavras do próprio Jesus, o testemunho, né, dos primeiros cristãos fizeram, a experiência que os primeiros cristãos fizeram e o testemunho que nos deixaram. Isso ficou, né, codificado, né, nos textos do Novo Testamento, os 4 evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, de Paulo, Pedro, Judas, né, João, e no livro do Apocalipse, e assim por diante, né? Então, a Bíblia como fonte de revelação é outro elemento essencial, né? Além disso, perdão dos pecados, né? Acreditar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Isso congrega também as igrejas cristãs, a necessidade da graça de Deus para a nossa vida como cristãos. Isso é outro elemento fundamental, né? Jesus, ele tem o poder de perdoar os pecados, ele nos dá a sua graça para podermos responder ao amor do Senhor nosso Deus, que é infinito e que é por nós. Tem uma passagem do Evangelho de São João, no capítulo 17, que a gente chama a oração de Jesus, ou até a oração sacerdotal de Jesus, porque nessa oração vamos ver Jesus rezando por nós que somos seus discípulos. Então, no capítulo 17, a partir do versículo 20 até o 21, então nós vamos ver Jesus dizendo, né, não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, que todos sejam um, para que o mundo creia, né, que Deus Pai enviou Jesus. O mundo somente crerá no testemunho dos cristãos quando formos unidos. Isso não significa ser de uma única igreja, mas unidos, unidade, não uniformidade, mas unidade. Que saibamos nos acolher, que saibamos, né, conviver, que saibamos nos respeitar, né? Então é o caminho que Jesus nos apresenta. Então ele ora ao Pai por nós, para que possamos dar esse testemunho de unidade, para que o mundo creia, né? Brigas, guerras, conflitos entre igrejas é com certeza um contra-testemunho. Um discurso radical que demoniza o diferente é um contra-testemunho. Nós não vamos encontrar em nenhuma página do Evangelho, né, Jesus dando justificativa a guerras religiosas, sobretudo guerras e conflitos entre aqueles que acreditam na sua palavra, que creem que ele é o Filho de Deus, né? Então, nenhuma palavra, né? A proposta de Jesus é o amor, né?
nos ensinou inclusive o amor ao inimigo, né? Nos ensinou a rezar pelos nossos inimigos. Isso é fundamental para que todos sejam um. O testemunho cristão deve ser, né, um testemunho de busca de unidade, de busca de fraternidade, de busca de comunhão. Agora, cada igreja ela tem a sua identidade, né? Ela tem a sua forma de interpretar a Sagrada Escritura, tem o seu ponto de vista, né, que congrega os membros da igreja, tem a sua teologia, isso é muito importante, né? Agora, fazer com que as pessoas dialoguem, com que as igrejas, sem perder a sua identidade, busquem o diálogo, busquem a unidade, num diálogo respeitoso, numa atitude de escuta atenta, né? Porque para dialogar nós temos que aprender a ouvir, né? A escutar o que o outro tem a nos dizer. Isso é muito bonito, né? Saber ouvir, escutar o que o outro tem a nos dizer, né? A verdade que o outro é portador, isso é muito bonito, é muito importante. E é desafio, né? Eu citei o exemplo agora mesmo do casamento, é desafio, né? O casal dialogar, aprender a ouvir, né? Para poder falar, né? E falar bem e dizer palavras benditas um para o outro. É desafio para a família, né? O diálogo, o aprender a ouvir, a escutar atenta e respeitosamente, para poder, entre os membros da família, pronunciarem palavras benditas, né? Palavras que enxuguem lágrimas, que façam sorrir quem está chorando, que produzam alegria. É desafio. Agora, desafio também para as igrejas cristãs. Um outro conceito importante, né, para podermos refletir, né, sobre a campanha da fraternidade desse ano, é o conceito de diálogo interreligioso. Então, é uma atitude de escuta, de diálogo para com aquelas pessoas que não são cristãs, para com as outras religiões que não são cristãs, mas que também são portadoras de vida, né? Também dão testemunho de paz, né? Também procuram, né, construir a unidade, procuram dar a sua contribuição para um mundo melhor. Ainda nesse final de semana, o Papa Francisco estava com certeza realizando a mais importante viagem missionária, né, dos papas na história, né? Quando ele foi visitar agora um país devastado pela guerra. Foi visitar o Iraque, né? Um país em que os cristãos são muito poucos, né? Havia em torno de 120 mil cristãos no Iraque. Mais da metade teve que se refugiar da guerra, né? Primeiro da guerra da ocupação americana e dos países aliados, né? Depois, né, da guerra civil, depois, né, do terrorismo do Estado Islâmico. Milhares de cristãos foram mortos, né? Então todas as famílias cristãs que vivem no Iraque, né, conheceram o que significa o martírio, né, de perto, conheceram o que significa o sofrimento por causa do Evangelho de uma forma muito próxima. Então o Papa vai levar uma palavra de força, de fé, de esperança, de coragem para aqueles cristãos perseguidos. Mas mais, né, ele vai, né, uma palavra-chave para entendermos o ministério do Papa Francisco, né, é a palavra ponte, né? Ele vai construir pontes no mundo que procura construir muros para separar os diferentes, né? Como existe entre as duas Coreias, como existe entre palestinos e judeus, como já existiu, né, dividindo a Alemanha, né, entre a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, né? Então não mais muros, mais pontes que possam interligar. Então vimos o Papa Francisco sentando-se junto e rezando, né, com o líder dos muçulmanos sunitas, depois com o líder dos muçulmanos xiitas, né, que são divisões dentro
do islamismo, né? Não são cristãos, mas são religiosos, né? Tem Abraão também por pai, né? Um dos objetivos da visita do Papa Francisco foi visitar a cidade de Ur, na Caldeia, que é a cidade onde nasceu, onde viveu Abraão, né? E dali, ele ouvindo, experimentando a presença de Deus em sua vida, a palavra de Deus, ele partiu em missão, né? Para onde Deus o enviou, até a terra de Canaã, a terra prometida, né? Então, o diálogo interreligioso, então, o diálogo entre religiões diferentes. No ano 2000, teve uma experiência muito bonita, né? Diálogo interreligioso, quando o Papa João Paulo II reuniu, né, líderes de todas as religiões na cidade de Assis, né, para um momento de oração comum. Se não conseguem conversar, né, e debater doutrinas, né, conseguem rezar juntos. É um primeiro caminho, né? Quando se reza junto, não se briga, né? Quando se consegue rezar junto, com certeza a paz acontece. E uma das preocupações que foi do Papa João Paulo II, agora também do Papa Francisco, que tem levado muito a sério isso, né? Sobretudo esse esforço de fazer com que dialoguem, né, cristãos, judeus, muçulmanos, né, que são as religiões de origem na fé de Abraão, que acreditam no Deus único e verdadeiro. Então, de fazer com que possam passar, né, da disputa, da intolerância, da guerra para o diálogo, né? E é fundamental isso, porque nós sabemos que enquanto não houver diálogo, paz entre as religiões, não haverá paz verdadeira no mundo, porque são muitas as guerras que acontecem, né, e que tem por detrás conflitos religiosos. Então, o diálogo interreligioso visa justamente isso, o diálogo, né, entre religiões diferentes, porém buscando aquilo que une, né, aquilo que congrega, né, relativizando aquilo que divide. Estou falando muito, né? Eu vou pedir a vocês para cantar o hino da campanha da fraternidade de novo, né? E na Tortiga a gente tem essas três pessoas maravilhosas, né? Essas três vozes maravilhosas que animam nossa liturgia e hoje também iluminam a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade. Por favor. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão, em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, porque estava dividido, unidade ele faz, porque estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus, ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho em Emaús, ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho em Emaús. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, porque estava dividido, unidade ele faz, porque estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, porque estava dividido, unidade ele
o que estava dividido, unidade Ele faz. Que bonito, né? Então, um hino que é portador de um sonho, né? De um sonho de construção de pontes que interligam as pessoas, que interligam as religiões, que interligam as igrejas cristãs, ao invés de muros de intolerância, de violência, né? Então, nós somos convidados a dar esse passo importante em busca do diálogo que constrói a paz. Agora, quando falamos de ecumenismo, né, não significa, né, somente celebrarmos juntos, né? Mas o ecumenismo se dá muito mais na prática da caridade, se dá muito mais na busca pela justiça, se dá muito mais na busca da paz entre as pessoas. Então isso é importante, né? Nos anos, né, quando eu estava trabalhando em Itaúna, né, nós fizemos lá um trabalho muito bonito nesse sentido, não só de celebrações, mas a construção da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né, um presídio que foi construído em mutirão pela comunidade. Agora, ali nós vimos congregar, né? A Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, né? Depois também a Igreja Batista, né? que uniu forças, né? Depois também grande parte da sociedade organizada da cidade. Então foi uma experiência muito bonita de unidade em busca de um objetivo comum, que era a construção de um presídio modelo que acolhesse os presos lá da comarca, né, e que se tornou uma referência para o mundo, né, uma referência para o mundo, né, com o objetivo da ressocialização. Então, o ecumenismo, ele se dá sobretudo na prática, né, sobretudo no testemunho, isso é importante lembrar, sobretudo no testemunho, dar um testemunho ecumênico. Agora, é uma experiência que é muito visível para todos nós. Aqui em Nova Serrana, por exemplo, quantas são as famílias que têm membros, né, que têm irmãos, que têm pai, que têm mãe, que são de outras igrejas? Agora, estão lá dentro de outra casa se matando? Não. Sentam na mesma mesa, ceiam juntos, celebram os aniversários juntos, né? Celebram o Natal, né? Mesmo que de uma forma diferente, mas celebram, né? Você não consegue rezar o rosário junto, mas rezam junto o salmo, leem junto a Sagrada Escritura, né? Rezam junto o Pai Nosso, que é uma oração comum, né? Hoje até há um incentivo, né, no Pai Nosso ecumênico, né, que depois, né, do final da oração, possamos dizer, né, uma palavra que inclusive está na tradição católica também, né, no documento patrístico, né, muito bonito, né, porque vosso é o poder, a honra e a glória para sempre, né? Na missa nós rezamos isso também, né? Logo depois do livrai de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí dizemos, né? Porque vosso é o poder e a glória para sempre, né? Então, buscar o que une, né? Então não vamos fazer com que quem é de outra igreja reze o rosário. Não é nosso objetivo, né? Pudermos rezar juntos, uma oração espontânea, né? Um salmo comum, bíblico, né? Um cântico bíblico como o Magnífica, né? O Benedictus, né? Textos tão bonitos, né? Hinos que também são comuns, né? Que estão no Novo Testamento e são bonitos e são acessíveis a todos nós. Então o ecumenismo já acontece, né? Quantos vizinhos que são de igrejas diferentes, mas que convivem, que respeitam, né?
o Papa Francisco, né, falava, né, da experiência bonita que está acontecendo lá no Iraque, né, de jovens muçulmanos e jovens católicos empenhados na reconstrução das igrejas cristãs e também das mesquitas que foram destruídas, né, tanto mesquitas dos sunitas quanto dos xiitas. Então isso é bonito, né? Então a busca da unidade, né, ela se dá muito mais na prática, no testemunho, né? No testemunho. Eu queria assim abrir, né, para todos a possibilidade, os que estão participando desta nossa live, de apresentarem também perguntas, questionamentos, que estão aqui participando conosco, né, nossos cantores, Henrique, seminarista, né, temos também um membro da Pascom que está aqui conosco, Diego, né, está aqui participando conosco. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, né, vamos conversar. Né? Já que foi aberta então a possibilidade, né, Padre, esse ano vivendo a campanha ecumênica, né, a gente sabe que nem sempre as campanhas da fraternidade foram ecumênicas, né, congregadas dentro dessas igrejas pertencentes ao CONIC. Uma dúvida que muita gente tem é quando foi a primeira campanha da fraternidade ecumênica, né, quantas tiveram para cá, as repercussões que tiveram, né, sobretudo com relação a essa primeira. Seria um questionamento. Nós estamos celebrando a campanha da fraternidade no Brasil, né, sempre na Quaresma, desde 1964, né? Desde 1964. Vamos fazer a conta aí, quantos anos que tem, né? Então, 21 com 36, né? Então, muitos anos já. É uma caminhada bonita, né? As primeiras campanhas da fraternidade com a preocupação de ajudar a comunidade a mergulhar, né, na novidade do Concílio Vaticano II. Então foram muitas campanhas que tiveram essa preocupação, né, de ajudar as comunidades católicas a viverem agora, né, como comunidades cristãs à luz do Concílio Vaticano II, né, a assumirem a nova liturgia, a nova forma de viver, né, de viver a comunhão, de viver a participação, porque até então a gente assistia às missas e a partir do Concílio Vaticano II passamos a participar, né? Nós concelebramos, toda a comunidade concelebra, né? O padre preside, mas a comunidade ela participa, né, ativamente da celebração. Então, as primeiras campanhas da fraternidade tiveram essa preocupação, né, e outras campanhas, né, com o tempo também foram se abrindo a temas sociais importantes, né? Então, olhando aí a situação dos pobres, né, dos que não têm o que comer, dos que não têm onde morar, né, dos indígenas, né, uma campanha da fraternidade que foi muito polêmica também, né, que tratou a questão do racismo, né, no Brasil, né? Então foi também uma campanha polêmica. Agora, campanhas ecumênicas, né, foram 5 até agora, né? No ano 2000, a virada do milênio, né, que coincidiu também com aquele encontro, né, do Papa João Paulo II em Assis, não só com as igrejas cristãs, mas também com líderes de outras religiões para um momento de oração comum, né? Então isso é importante. E por que Assis? Porque São Francisco de Assis, ele goza, né, de um respeito, né, de uma veneração em muitas religiões e não só dentro do catolicismo, né? Existem movimentos franciscanos, né, luteranos, por exemplo, dentro da igreja luterana, né, é venerado, né, é respeitado pelo Islã, né, inclusive, né, hoje nós temos em Jerusalém lugares santos, né, por onde passou Jesus e hoje visitamos, peregrinamos. Devemos a São Francisco de Assis, que depois da guerra, né, em Jerusalém, quando os muçulmanos invadiram e dominaram a Terra Santa, foi Francisco de Assis, na sua simplicidade, na sua pobreza, quem sentou-se junto ao califa, né, de Jerusalém e conseguiu, né, a compra dos lugares santos que até hoje são conservados, né?
Então é uma figura que une, né, que congrega, né? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver trevas, que eu leve a luz, né? É uma pessoa que hoje nos ajuda, inclusive, a cuidar, né, desse nosso mundo, como a nossa casa comum, né? A irmã terra, a irmã água, né? Até a irmã morte, né? São Francisco falava. Então, no ano 2000, né, tivemos a primeira campanha ecumênica, depois em 2005, né, uma outra campanha da Fraternidade Ecumênica com o tema a solidariedade e a paz, felizes que promovem a paz, né, nessa leitura do Sermão das Bem-aventuranças. Em 2010, né, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Então a campanha teve por tema economia e vida, ajudando a dar o devido valor a cada coisa. Até podemos dizer, inaugurando um tema que o Papa Francisco tem trabalhado muito hoje, né? A economia de Francisco, e claro, uma economia que não mata, né? Estamos vivendo hoje, né, o empobrecimento, né, do Brasil. Por quê? Porque fizemos opção por uma economia, né, não produtiva, que não gera emprego, né, mas simplesmente enriquece aqueles que estão investindo em bolsas de valores sem trabalho, né, sem empreendimento, né, sem gerar emprego. Então, nesse ano, né, em 2010, então já trabalhou, já antecipou esse tema. Em 2016, né, à luz já da encíclica do Papa Francisco, né, sobre a Casa Comum, né, a Laudato Si. Então, o tema foi Casa Comum, nossa responsabilidade, e o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca, né? Então, toda essa preocupação ambiental. E nesse ano, né, o tema do diálogo. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, né? Expressão da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Né? E o tema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então, uma campanha da fraternidade muito importante para o Brasil, que vive esse momento de profunda divisão política, profunda divisão ideológica, né, de intolerância, né, que pode eclodir, né, em violência. Então, a campanha da fraternidade vem chamar a atenção para a necessidade de se construir fraternidade, né? Através do diálogo, né? Que é tão importante para qualquer convivência humana, também no que se refere às igrejas cristãs, né? Mas a campanha da fraternidade chamou a atenção, né, para outros temas importantes, né? Como a dificuldade, né, de acolher os diferentes, né? Então, uma questão ideológica, a questão política, né, que infelizmente divide, faz sofrer, e com certeza a polêmica da campanha da fraternidade desse ano, ela esteve ao redor, né, dessa questão política, né? Outro tema, né, a questão da diversidade sexual, né, da dificuldade de acolher, né, as pessoas que são homoafetivas, né, que fizeram uma opção sexual diferente, né, daqueles que são heterossexuais, né? Então, aprender a conviver também com essa diferença, né? E tantas outras, né? Então, a campanha da fraternidade veio chamar a atenção para isso. Ao invés de construirmos muros que dividem, vamos construir pontes que interligam. Vamos construir, né, uma sociedade caracterizada não pela intolerância, não pela disputa, mas pelo diálogo construtivo. Alguma pergunta? Está chegando aqui. Está chegando? Do Becão. Do Becão? Becão é um irmãozão da Divinópolis.
por que é fundamental a nossa participação na coleta de solidariedade no Domingo de Ramos? Porque é importante a participação na coleta da solidariedade do Domingo de Ramos, né? Então, primeiro, todo ano a campanha da fraternidade, ela visa, né, o fortalecimento de instituições voltadas para a paz, né? Então essa coleta esse ano, que não vai ser uma coleta, né, somente entre as comunidades católicas, mas que vai envolver também as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né? É até bom a gente lembrar aqui quais igrejas que estão participando, né, da campanha da fraternidade desse ano: Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Inclusive eu tenho uma aluna, Raquel, né, lá na PUC, que é dessa igreja, e uma aluna fabulosa, né, e participa, profundamente ativa. A Igreja Católica Apostólica Romana, da qual nós fazemos parte, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batistas do Brasil, a Igreja Bethesda, né, e o Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, CESEP, né? Para nossa alegria, né, nós temos aqui o padre Patrick Samuel Batista, que foi aluno nosso lá na PUC, jovem padre, deve estar com seus 5 anos de padre, e já, né, trabalhando, ajudando a organizar uma campanha da fraternidade como a desse ano. Com certeza deve ter sofrido muito, né? Então, a coleta, ela vai congregar todas essas igrejas, né? E o objetivo é o fortalecimento do CONIC, né? É também a caridade fraterna, né? O trabalho de missão, né, na Amazônia, de missão, né, em outras regiões que carecem. Agora, há trabalhos missionários comuns entre essas igrejas, também vai fortalecer, né? Parte da renda da coleta fica para a diocese e parte, então, é enviada também para o CONIC e outras obras, outras instituições assistenciais, né, que visam também a construção da justiça, uma sociedade mais tolerante, né, mais aberta. Então, é uma coleta que vai, com certeza, ajudar no fortalecimento desse movimento ecumênico, né, que congrega igrejas do nosso Brasil. Padre, essa campanha da fraternidade, nós devemos seguirmos ela como modelo de vida, com meio de diálogo com outras pessoas, e seguirmos com outras ocasiões, Claro, esquecendo nossas religiões, mas sempre tendo Cristo como nosso pilar principal. Claro, é porque cremos em Cristo que vamos construir esse movimento, né? É importante lembrar, Diego, que a campanha da fraternidade não termina com a quaresma, né? Ela continua, ela vai sendo celebrada o ano todo. Os temas da campanha da fraternidade retornam, né? Retornam em muitas outras oportunidades durante o ano, precisam retornar, né? E aqui em Nova Serrana, né, com uma variedade tão grande de igrejas cristãs, né, é um desafio. Infelizmente não temos nenhuma igreja, né, dessas que fazem parte do CONIC, né? Mas mesmo assim, nada impede que construamos diálogo com pastores de outras igrejas, né, que trabalhemos juntos, que convivamos em fraternidade com quem crê, com quem celebra de uma forma diferente de nós. Lembrando também que a campanha da fraternidade não é feita só pela Igreja Católica, criada, mas também por outros meios também. Isso é o que eu lembrava agora, né? Então, vencer o clima de intolerância, né? E construir um caminho de diálogo, né? De partilha, de solidariedade entre, né, os cristãos das diversas denominações cristãs. O pessoal também possa fazer a pergunta, um pouco a sua dúvida, alguma dúvida de outra pessoa que também está nos acompanhando, não tenha vergonha, porque nós estamos em comunidade, estamos em meio de Cristo. Estamos. As meninas, nosso músico, Henrique. Por enquanto não.
como não querem perguntar, eu já cansei de falar, vamos rezar, né? Vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou e que traz para nós a consciência de que Deus é Pai, não Pai meu, mas Pai nosso, né? Congregando aí essa grande família. Em Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Então vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar a oração do Espírito Santo? Então, aí, por favor, vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estamos lembrando aqui de um gesto concreto muito importante para a nossa quaresma. Então, no próximo final de semana, sábado e domingo, em todas as missas da nossa paróquia, então nós pedimos a todos que tragam gêneros alimentícios, imperecíveis, para que possamos ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo, né, a confeccionar cestas básicas para assistirmos a muitas famílias que estão sofrendo em razão do desemprego, né, nesta nossa Nova Serrana. Então, muitas famílias que estão sofrendo, desempregadas, muitas indústrias estão fechando. Então, vai ser o momento de um gesto concreto na nossa campanha da fraternidade, né? Então, vamos trazer, ao invés da coleta, vamos trazer alimentos para partilharmos com as famílias necessitadas, unindo a nossa mão aí com a Sociedade São Vicente de Paulo, aqui da nossa cidade, Nova Serrana. Geralda Augusta está parabenizando pela explicação, dizendo que foi ótimo rever e receber os seus ensinamentos. Obrigado, um abraço. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Francisco de Assis, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.